Muitos de vocês estavam aqui há basicamente 11 anos atrás, quando a nossa UPA foi organizada. Eu até mandei uma foto lá no grupo da igreja, né? Os irmãos estavam bem... né? Mas muitos estavam lá, né? 11 anos atrás, dia 24 de setembro de 2005, né? Um momento muito especial para a nossa igreja. Eu não me recordo se fui o pregador naquela noite, não... Sei que o Vando estava lá naquela... Estava, né, Magno? O Vando estava lá na foto também, que eu te vi lá, Vando. Estava o Éder, o Magno, a Amanda, mais a Aline, acho que a Fabiana estava também. Quem mais estava lá na... Vamos ver aqui, vamos conferir aqui. O Adriano estava também. Eu quero ver agora. Vamos achar aqui. Aqui, ó. Então estavam... A Vivian estava aqui também. Eu não sei identificá-la aqui. O Fábio estava, o Douglas, a Kedma. Acho que a Jéssica também está aqui. Tinha bastante gente aqui, viu? Dia 24 de setembro. Isso mesmo. Momento importante. Só metade de mim estava naquele dia. Queria ler todo o Salmo, mas eu quero destacar um versículo em especial aqui. Salmo na presença de Abimeleque e por ele foi expulso. Então vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade, passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Vamos orar? De nos relembrarmos essa noite da organização da nossa UPA há mais de uma década atrás.
Te louvamos porque até aqui o Senhor os tem preservado, os tem guardado, os tem livrado de todo mal. E nesse momento, ó Deus, de gratidão, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, revela-nos a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem algumas coisas na vida que a gente não pode passar sem experimentar. Não tem como. Por exemplo, não tem como passar a vida sem experimentar um McDonald's. Sei que muitos não gostam, eu também não gosto. Como? Porque acompanha minha esposa, mas não é uma coisa que me atrai. Mas como? Mas a gente tem que experimentar um McDonald's para saber se é bom ou se é ruim. Não é verdade? Por exemplo, a gente não pode passar a vida lá no Hopi Hari, estávamos eu, o Wando, a Juliana, descendo aquele negócio lá, como é que chama, Wanda? De 40 metros de altura? O elevador, não é? Oi? Torre Eiffel. Que loucura é aquilo. Então, há muitas coisas na vida que a gente não pode passar sem experimentar, não tem como. Porque é muito bom, porque vale a pena. Há outras coisas, eu poderia citar aqui uma lista, uma infinitude de coisas que criança põe o dedinho lá, né? Porque ela quer experimentar, ela quer saber qual é a sensação de colocar o dedo na tomada. Até o dia que ela descobre que não é bom, né? É horrível. E eu quero dizer, vamos ler juntos? Ó. Esse ó é aquele, atenção, ó. Sabe aquele ó bem enfático, né? Ó, prove e veja que o Senhor é bom. Então a gente pode experimentar muitas coisas na vida, como descer aquela Torre Eiffel, né? Hoje eu não faria mais aquilo. Sem dúvida eu não faria mais. Né? Porque a gente tem que saber a sensação. E não adianta alguém, 10 pessoas podem te contar como é que é. Não vai, é um frio na barriga, quando você vai subindo e parece que tudo vai ficando pequenininho, e quando você chega lá no topo, de repente aquele negócio dispara e em 3 segundos você está no chão. Você imagina, 40 metros de altura em 3 segundos. É muito rápido. E de fato, pela sua boca, porque tudo vem, não vem, Vanto? Parece que o estômago é uma sensação tremenda, uma coisa assim de outro mundo. Mas você tem que ir lá para sentir. Se 10 pessoas te contarem, você não vai entender como é que é. É igual falar para você, pode botar o dedo na tomada. Você vai sentir uma coisa assim estranha, mas você tem que botar o dedo lá para sentir. Não recomendo isso. Só estou dando um exemplo. Quando a gente olha para o Salmo, o salmista está dizendo, olha, experimente. Esse provar aqui é experimentar. Sabe aquela comida gostosa? Você está lá, sua mãe está fazendo, né? Ou aquele bolo de cenoura com muita calda de chocolate, né, Abner? Eu sei que a Abner gosta muito, eu também gosto. E não tem jeito, você tem que experimentar, não adianta. Você tem que provar. Muitas vezes a mãe dá comida para o filho diz, mas eu não gosto disso. Ora, você nunca comeu? Já comeu agrião? Já comeu isso, aquilo, outro e tal? A única coisa que eu não recomendo é coentro. O resto, pode provar de tudo. Porque você tem que provar, não adianta. Se você não provar, você nunca vai saber se é bom ou se é ruim. Essa é a grande realidade. E o salmista, ele está experimentando aqui Deus. Experimentá-lo aqui não é no sentido de colocá-lo à prova.
É no sentido de provar dele. É ter uma experiência com Deus. É como se ele estivesse dizendo, olha, ei! Provai, prove e veja. Ouvir. Você tem que provar, deve estar pingando alguma coisa aqui. Para você saber que Deus é bom. Não adianta as pessoas todas te convidarem, olha, vamos para a igreja, é legal, vale a pena, isso, aquilo, outro, se você não provar de Deus. Normalmente, esse provar de Deus, ele vem acompanhado de uma experiência, uma situação às vezes delicada. Ele se finge de doido, não é? Diante de um rei, que é Abimeleque, para poder escapar. E essa experiência que E pelo que nos consta, ele é perseguido pelo seu próprio filho, Absalão, está fugindo dele. E dentro desse contexto é que ele experimenta quem Deus é. Ora, a pergunta é, como é que eu posso experimentar de Deus? Como é que eu posso provar que Deus realmente é bom? O salmista vai nos dar essas dicas ao longo do salmo. E eu quero dá-las aqui rapidamente a vocês. São basicamente 7 maneiras de experimentar que Deus é bom. Eu quero passar rapidamente os olhos sobre esses 7 caminhos para experimentarmos a bondade de Deus. Primeira maneira de experimentar a bondade de Deus é bendizendo a Deus em todo o tempo. Versículos 1 e 2 diz isso. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvem ao Senhor. Bendizer significa falar bem dele, ao contrário de maldizer, né? Maldizer quer dizer falar mal. Bendizer significa falar bem de Deus. Ou seja, eu falo bem dos atributos de Deus. Que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele é justo. Essa é uma das grandes maneiras de nós experimentarmos a bondade de Deus. É quando nós louvamos a esse Deus. É claro que ninguém pode louvá-lo se não tem comunhão com Deus. Tudo aquilo que você cantar, mas que não for do seu coração, para Deus não vai passar de um simples barulho no ouvido dele, mas não uma coisa suave, que possa tocar o coração de Deus. A segunda maneira que o salmista nos diz aqui, para experimentarmos esse convite, olha, e diz assim, engrandecei o Senhor comigo. E todo mundo juntos, né, a uma, lhe exaltemos o nome. Engrandeça o Senhor. Ou seja, torne-o grande como Ele é. O fato de talvez você não engrandecê-lo não significa que Ele não seja grande. Mas significa, lembre-se de que Deus é grande. Lembre-se de que Deus é sublime, que Ele está nas alturas, porque Deus é grande. Muitas vezes a gente vibra tanto com o futebol, não vibra? E a gente às vezes engrandece os nossos ídolos, né? Entre aspas, o Neymar, o Lionel Messi, os nossos ídolos brasileiros, né, do futebol. E as pessoas estão sempre com as camisas, né, e põe aqui, põe ali e tal, e exalta o jogador. Me lembro, no auge da seleção brasileira, as pessoas andavam com a camisa do Romário, né? Ou era a camisa do Bebeto e tal, porque era o momento da época.
E as pessoas vibram com o futebol, exaltam, né, aqueles grandes jogadores. Mas aqui o salmista nos convida, muito mais do que isso, a engrandecer o Senhor. Engrandecei o Senhor comigo. E todos, com uma só voz, exaltemos o seu nome, porque Deus é Deus. Terceiro lugar, busque o Senhor. Versículo 4. Essa experiência do salmista, né? Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quando a gente quer experimentar alguma coisa, o caminho é buscar aquilo. Nós temos que fazer por onde. Ora, se eu quero muito experimentar o McDonald's, eu tenho que buscá-lo. Eu tenho que ir lá, eu tenho que comprá-lo, eu tenho que trabalhar para ter o dinheiro para poder ir lá e comer o McLanche feliz, né? Ou se eu quero experimentar tal coisa. Eu me lembro, irmãos, quando eu era adolescente, eu tinha 12 anos. Pré-adolescente, 12 anos. E eu adorava salsicha, mas eu não tinha em casa. É uma comida muito barata, mas eu não tinha em casa. E me lembro de ter visto um amigo comendo um cachorro quente. E aquilo me deu uma vontade maluca de comer. E eu trabalhava naquela altura numa fábrica que fazia chinelo. Chinelinho de dedo, simples de EVA. Era um chinelinho bem simples. Eu trabalhava meio período, estava de manhã e trabalhava à tarde. E trabalhava aos sábados o dia todo. E meu setor era de lixar chinelo. Era muito cansativo, tinha que colocar máscara, porque era muito pó, enfim. Mas eu gostava de fazer aquilo porque eu podia ter o meu próprio dinheiro. Eu não ficava dependendo do meu pai nem da minha mãe para me dar dinheiro para eu poder comer alguma coisa diferente. E tudo que eu pensava em trabalhar, eu pensava em comer. Eu não queria comprar videogame, tênis de marca. Eu queria ter um dinheiro para comer, entendeu? Comer uma coisa diferente. Paçoquinha, sodinha, wafer, todinho. Essas coisas que são super nutritivas. E me lembro que eu vi aquele amigo naquela semana comendo um cachorro quente. Aí eu cheguei para o meu patrão, todo sábado tinha um vale, e era aquela época da... Vocês, adolescentes, não vão se lembrar disso. Quer dizer, nem se lembram e nem sabem, talvez, né? Mas era uma... para o real. E nesse meio tempo existia uma unidade de transição chamada de URV, Unidade Real... Como é que é? Unidade de Valor Real. De real valor. É isso aí. Então era uma moeda de transição. E meu salário, se não me falha a memória, era em torno de R$ 28 por mês. R$ 28. Mas na época era muito pouco. Também era muito pouco. E me lembro que eu fiz... Gente, aquilo para mim foi o máximo. E eu com aqueles R$ 2 eu fui no açougue do Sérgio, que tinha na esquina do meu trabalho. Falei assim, me dá R$ 2 de salsicha. Gente, eu comi, veio um pacote assim de salsicha que... comendo a salsicha crua. Cheguei em casa, falei, mãe, cozinha a salsicha para ela, botou a salsicha para cozinhar. Eu comi salsicha cozida, eu comi salsicha no macarrão, eu comi salsicha a semana toda. E eu nunca experimentei tanta salsicha na minha vida. Mas, sabe o que mais foi gostoso? Porque eu fiz por onde? Eu busquei. Porque eu queria muito aquilo. Eu queria muito aquilo. Está dizendo, olha, eu me empenhei por isso. Eu fui atrás daquilo que eu queria. Então, experimentar a Deus exige de mim esse buscar.
casa de braços cruzados e eu não faço absolutamente nada. Não, eu tenho que buscá-lo. Isso implica, então, que eu tenho que vir para a igreja, eu tenho que, como o Wando falou, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho. Se eu quero ter comunhão com esse Deus, eu quero exaltá-lo, eu quero engrandecê-lo, então eu tenho que me empenhar em buscá-lo todos os dias da minha vida. Quarto lugar, contemple o Senhor. Versículos de 5 a 7. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vergonha. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Contemplar aqui é olhar para Deus. É lembrar-se de quem Ele é. A gente, na nossa vida tão corrida, a gente não para contemplar quase nada, né? Mas vez ou outra, quando a gente vai para a praia, a gente senta em frente àquele mar, né? Naquelas cadeiras de praia, naquele guarda-sol, a gente para assim e fica contemplando. A ideia de contemplação é refletir, parar para refletir naquilo que Deus é de fato. Que Ele é grande, que Ele é misericordioso, que Ele é amoroso. É como um jovem que está apaixonado, aí ele vai numa festa de casamento ou tal, de 15 anos, aí ele olha para aquela moça que ele está apaixonado, né? Aí ele fica assim, né? Contemplando a moça. Fala, meu Deus, quanta beleza. Não é? É mais ou menos assim. Ou como aquele cãozinho faminto, num domingo às 11 horas, que fica diante daquela TV de tela plana, que tem um monte de coisa rodando dentro, já viram? Eu brinco sempre que aquilo é TV de cachorro, né? Porque onde tem uma máquina de frango assando, tem um cachorrinho lá perto assim, né? Contemplando aquilo tudo, achando que uma hora um frango daquele vai pular ali de dentro, né? A ideia da contemplação é parar para se lembrar, é parar para refletir. Quando eu era criança, uma coisa que eu gostava de fazer sempre, embora eu tinha muito medo por causa de um aspecto místico, que era parar para olhar para o céu e contar as estrelas. Mas a minha mãe dizia assim, contar estrela dá verruga no dedo, não é isso? É um mito, né? Como tomar leite com manga. É claro que é um mito, é óbvio. Mas a gente tinha medo. Mas fazia de vez em quando, né? E aí você para e olha para aquele céu. E acho que a semana passada, semana retrasada, a NASA divulgou mais uma imagem que o telescópio Hubble tirou. E salvo o melhor juízo, quem se lembra melhor do que eu, mas parece-nos que há mais de 50 milhões de galáxias espalhadas pelo universo afora. É uma galáxia, e você multiplica isso vezes 50 milhões. Aí você para e pensa na grandeza de Deus. Fala, meu Deus, é muito mais do que dessa bondade de Deus, né? Quão Ele é grande, o quão Ele é infinito. Olhe para o céu. Foi isso que Deus falou para Abraão, né? Conte as estrelas. Um passo mais. Número 5. Tema o Senhor. Versículos 9 e 10. Temei o Senhor, vós os seus santos, os crentes, pois nada falta aos que o temem. E aí ele até faz uma comparação. Olha, os leõezinhos, né, eles sofrem necessidade, eles passam fome. Mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Irmãos, a nossa vida, a vida cristã, ela tem que ser uma vida de experiências. E ela o é de fato.
E na vida a gente experimenta muitas coisas. A gente experimenta brincadeira, a gente experimenta um namoro, a gente experimenta um banho de cachoeira, que é muito bom, a gente experimenta uma comida gostosa, a gente experimenta devem ser feitas. Mas o grande resumo da vida cristã é tema Deus. E é óbvio que eu vou dizer que temer aqui não é ter aquele medo, não é coercitivo, aquele medo, você fala assim, eu vou pela força. Não, é aquele temor por amor. É o temor por amor. A Bíblia fala de um homem que experimentou tudo que a vida na sua época podia lhe dar. Foi o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, o homem mais mulherengo do mundo, o homem mais famoso do mundo, Salomão. Ele teve 1000 mulheres, teve casas e casas e palácios, comia do bom e do melhor, experimentou de tudo. Salomão era um homem muito estudado, ele era um homem observador das coisas. Mas Salomão, ele experimenta isso tudo na vida dele, e aí ele chega lá no final da vida, e ele escreve um livro, que é o livro de Eclesiastes, né? Sabedoria, o livro do poeta, né? O Correlete, o poeta, e aí ele termina o livro de Eclesiastes dizendo assim, olha, sabe de uma coisa? A grande suma da vida, o grande resumo da vida, e de fato, gente, você pode ganhar dinheiro, você pode ser famoso, você pode ser um doutor, você pode ser um pós-doutor, você pode ser alguém famoso, ter um corpo fisiocultural, né? Você pode ter isso, aquilo, outro, viajar pelo mundo. Nada disso é capaz de trazer a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade está na palavra de Deus. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Temei o Senhor. Em sexto lugar, ouça o Senhor. Dai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Venham a mim, eu quero ensinar vocês a temerem a Deus. Quem é o homem que ama a vida? Ah, você quer longevidade? Quer viver bastante? Alguém que quer morrer com 18 anos? Alguns adolescentes? Não, né? Vocês lutaram tanto para chegar até aqui, né? Não querem morrer na praia, né? Muito pelo contrário, adolescente quer viver e tal, quer experimentar a vida. Claro, natural. E essa é a pergunta do salmista. Você quer viver bastante? Faz o seguinte, refreia a tua língua do mal e guarda os teus lábios de pecarem, né? De falarem mal do próximo, dolosamente, né? Com intenção. Aparta-te do mal e faz aquilo que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Em outras palavras, coloque a palavra de Deus em prática. Ouça aquilo que Ele tem para te ensinar. Adolescência. Adolescência é uma das melhores fases da vida. É muito bom ser adolescente. Eu dei esse termo aborrecência, porque não é. Adolescentes dá um pouquinho de trabalho? Natural, todo adolescente dá. É a fase do, mas por que, mãe? Mas por que, pai? Deixa, pai, eu já tenho, eu já sou grande, eu já sei o que eu quero. A minha filha, hoje de manhã, ela acordou,
com aquela energia que ele é muito peculiar. Aí ela foi para a cama com a gente, né? Isso era 7 horas. Aí ficou brincando. Ela viu, em cima do criado mudo, um creme que eu tenho lá. O nome dele é Bálsamo Soberano. É um creme que eu uso assim para passar quando eu tô com dor. Coisa de quem é mais adolescente, né? Aí eu passei ontem e deixei lá. Correndo para a sala. Porque ela sabia que não podia pegar. Ela sabia que não podia. Aí a Michele, querida, essa hora ela deve estar com creme na boca. Aí eu falei, ela me viu, ela estava de costa. Quando eu cheguei na ponta do corredor para entrar na sala, quando ela me viu, deu aquele gritinho e saiu correndo para o escritório. Quando eu cheguei no escritório, falei assim, filha, dá para o papai, isso não pode. Ela, não! Eu falei que não, o quê, filha? Você não tem nem, sabe nem falar e quer me dizer não? Eu falei, não, senhora, pode me dar aqui. Não! E fazia assim. Eu falei, meu Deus. Céu. Aí eu peguei o creme, ela chorou, evidentemente, e veio chorando pro quarto, chorando. E assim, ó. E você veja, né? Se a minha filha, com 1 ano e 3 meses, é assim, imagine quando tiver 15. Eu estou querendo dizer que, assim, muitas vezes a desobediência, a rebeldia é uma coisa inerente ao coração. Ou seja, faz parte do nosso coração. E o grande segredo da vida do adolescente é: viva a adolescência, mas não se esqueça de ouvir a Deus, de amar a palavra dele em primeiro lugar. Deixe Deus falar ao seu coração. Não permita que o mundo fale ao seu coração. Permita que Deus fale ao seu coração. Permita que Deus ministre ao seu coração. Eu sei que muitas vezes você vai receber muitos nãos, né, do seu pai e da sua mãe, e você vai pensar, mas por quê? Ele acha que sabe tudo. Eu é que sei. A Ana Maria estava dizendo para mim, papai, eu é que sei. Pretensão de achar que sabe tudo, quando na verdade não sabe de nada. Ah, ingênuo, sabe nada. Sabe nada. Mas uma coisa a gente tem que se atentar. Você quer viver uma vida longa e feliz? Ei, adolescentes, querem? Ouça a Deus. Tema a Deus. Guarde os seus mandamentos. Aliás, eu quero fazer uma conexão aqui, porque o único mandamento na Bíblia que tem uma promessa, sabem qual é? Só os adolescentes, hein? Qual é o único mandamento na Bíblia que tem uma promessa? É só isso? E cadê a promessa? Sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Adolescentes querem ser felizes? Honrem os seus pais. Não pense que eu fui diferente, não. Também fui rebelde em alguns momentos. Eu me converti na adolescência, aos 15 anos. E quando eu me converti, eu fui um pouquinho rebelde em casa com algumas coisas, porque eu não queria ter horário para sair, para chegar, enfim, coisa de adolescente, né? Acha que pode fazer tudo o que quer. E aí minha mãe um dia falou assim, se você chegar atrasado, eu vou te deixar para fora. Eu sabia que ela ia deixar, mas ela ficou muito brava. E aí meu irmão, que é pastor, veio de férias e minha mãe contou para ele. Meu irmão sentou comigo e me deu um sabão, cara. Mas um sabão bíblico. Que, olha, me exortou até o último fio de cabelo. Aí, quando ele veio aqui para São Paulo, para a gente ir para Ourinhos visitar meu pai, que é cirurgia, enfim.
Aí no carro ele falou: André, sabe que você estava muito rebelde. E hoje eu falei para ele, Wilson, eu louvo a Deus, porque você foi um instrumento de Deus na minha vida para me colocar nos caminhos do Senhor. Eu já era crente, mas eu estava tendo os meus momentos. Tem que honrar a sua mãe. E Deus falou profundamente ao meu coração. Então, ei, adolescentes, falo para todos vocês aqui nessa noite. Quer viver uma vida longa e feliz? Honra os seus pais. Último lugar, para nós encerrarmos. Clame ao Senhor. Busque o Senhor. No verso 15 em diante, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Deus olha para você, Deus sabe quem você é. E os seus ouvidos, os ouvidos de Deus estão abertos àquilo que você pode falar com Ele. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal, contra os ímpios, para que Deus então possa destruí-los da face da terra, da sua memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e o Senhor os livra de todas as suas tribulações. Agora notem, olhem aí para a sua Bíblia no verso 18. Perto está o Senhor de quem? De quem o Senhor está perto? Daquele que é rebelde? Daquele que não honra o pai e a mãe? E salva os de espírito oprimido. Deus está perto de quem tem um coração humilde, quebrantado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor tem livrado de tudo. O Senhor preserva os seus ossos. E de fato os salmos têm uma relação temporal e tem uma relação messiânica, ou seja, eles falam de uma realidade presente, mas que também aponta para Jesus. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Adolescente querido, clame ao Senhor. Você tem dúvidas? Não sabe como agir? Não sabe o que fazer? Clame a Deus. Peça a direção de Deus. Peça a sabedoria de Deus. Peça a graça de Deus. Pastor, eu tenho sido tentado a colar na minha escola. Os meus amigos dizem, não, se você não colar, você é um trouxa, um bobo. Não. Os meus amigos na escola têm me oferecido coisas ilícitas. Essa graça de Deus. Clame a Deus. O Senhor vai ouvir as suas orações. O Senhor vai salvar você desses homens maus. Você quer experimentar a Deus? Quer provar dele? Do quão bom ele é? Bendiga-o. Engrandeça-o, busque-o, contemple-o, tema-o, ouça-o, clame o Senhor em todo o tempo. Jesus morreu por você. Ele pagou um preço alto na cruz. Experimente que Ele é bom. Experimente a Torre Eiffel. Experimente um namoro crente. Experimente, é muito bom. Mas experimente a Deus. De Cristo. E tenha uma experiência com Ele. Talvez você tenha só ouvido falar de Jesus. Talvez você frequente a igreja, mas as coisas têm entrado por aqui e talvez saído por aqui. Talvez o seu coração é como se tivesse aquele colete, né? A prova de bala, ou a prova de palavra, né? Que quando a pregação vem, tal, bate aqui, mas não penetra lá no coração. Se você ouvir a voz, não endureçais o vosso coração.
Diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 3. Permita que o Senhor que Ele mude a sua vida. Viva a adolescência, melhor fase da vida, melhor fase. Mas viva com o Senhor. Prove que esse Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. E quero, ó Deus, pedir que o Senhor abençoe cada adolescente aqui. Abençoe todos nós, mas especialmente os adolescentes. Para que eles experimentem que o Senhor é bom em todo o tempo. Para que eles possam, Deus, experimentar da sua graça revelada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ó Deus, quem sabe haja adolescentes que tenham ouvido a Tua palavra, Senhor, mas a Tua palavra não tem tocado esses corações, porque eles estão endurecidos como pedra. Mas que a Tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz, e que é mais cortante do que uma espada, que a Tua palavra possa penetrar nesses corações, e eles possam ser transformados e quebrantados pelo Senhor. Ó Deus, não permita que nenhum adolescente saia daqui nessa noite sem provar que o Senhor é bom, entregando a sua vida a Jesus, crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ó Deus, coloca por terra, Senhor, toda a nossa rebeldia, Senhor, toda a nossa falta de temor, de misericórdia. Coloca por terra, Senhor, toda a desonra com os nossos pais. E coloca temor no nosso coração. Coloca santificação no nosso coração. Coloca, Senhor, consagração na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pelo convite para ser nessa noite o mensageiro de Deus. Deus abençoe.